Competição feminina, meus caros. Falsidade feminina. Sabe aquela velha história que todo mundo fala que mulheres são muito falsas umas com as outras? Pois é, rapaziada, pois é. Hoje eu tô munido de companhia, porque já que a gente vai falar de psique feminina, essas questões todas, por que não trazer uma mulher que entende dessa falsidade toda, né? Então, chegando aí mais uma vez, nossa queridíssima IA, a Elaine do canal Meu Notório Mundo. Oi, pessoal, tudo bem do lado daí? Tudo certinho? Me chamo Lai Oliveira do canal Meu Notório Mundo. Essa questão de falsidade feminina é uma coisa que participou da sua vida em algum grau, ou você pode dizer que tá fora da curva e quase nunca presenciou esse tipo de coisa? Tá de sacanagem, é impossível qualquer mulher não ter presenciado isso. Isso é certeza. normal. Desde mais nova, eu gosto de coisas mais relacionadas a anime, por exemplo, a uma leitura com a parte ali mais nerdzinha, digamos assim. Então, é muito comum me relacionar muito mais fácil com homens do que mulheres, e isso é uma competição, e isso na cabeça de muitas mulheres é uma competição muito grande. Sim. Na verdade, cara, não é que não existe a competição entre os homens, só que a competição masculina, ela acontece da seguinte forma. É claro que existem muitas situações de falsidade entre os homens, mas o homem, quando ele vê um homem como rival, geralmente esse cara não faz amizade com esse cara, entendeu? Não é tão normal o homem ficar de kikiki, de cheio de frufru com um cara que ele vê como rival, sabe, geralmente quando você vê um cara como rival, o homem na hora não gosta do cara. Mulher não. Mulher é perfeitamente capaz de ser falsa com a mulher que ela vê como competidora e rival, enquanto se finge amiga. O homem não, irmão. É muito comum o homem simplesmente falar assim, cara, eu não gosto daquele cara por algum motivo, mas é muito mais difícil você ver homem ser falso com outro homem assim, muito difícil. Isso que você está falando com relação à mulher se chama competição relacional. Então, a mulher normalmente faz ou a questão de exclusão, difamação, ou até mesmo essa parte de uma manipulação mais social para ter... Sim. Para ser uma forma de disputa, entendeu? Então, é diferente de como a mulher se comporta, o homem, no caso. É porque, verdade seja dita, cara, homens eles até conseguem ser rivais na disputa por uma mulher, por exemplo. Mas à medida em que o homem, por exemplo, sei lá, na medida em que o homem tá com uma mulher, é muito comum, tá? É muito comum que os homens se respeitem nessa questão. Eu sei que tem muito maluco que é talarico, isso não tem como fugir. Tem um homem e tem uma mulher que é talarico, mas no geral o homem, ele meio que aceita que perdeu, entendeu? Enquanto que a mulher tá acompanhada de um cara, ela vai casar, aquilo parece que desperta ainda mais competição. Mas enfim, meus caros, não vamos queimar cartucho aqui, né, minha cara? Não vamos queimar cartucho aqui, vamos deixar esse papo fluir primeiro aqui. Tá pronta? Tô pronta. Rapaziada, esse relato aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. É por isso que eu chamei a Elaine pra gravar comigo, mano. Porque esse aqui tem que ter o dedinho assim da inteligência dela aqui pra gente debater. Você é gentil, obrigada. Nós temos que aprender isso com os homens. É esse tipo de comportamento que nós precisamos copiar deles. Ontem eu fui na festa de um amigo meu. Chegou lá, eu conhecia só ele, praticamente. Ele, a irmã dele e a mãe. O resto das pessoas eu não conhecia ninguém. E na hora que eu cheguei, como uma pessoa muito observadora que sou, eu já observei assim, ó. O grupo dos homens estava ali fechado, perto da churrasqueira. Tipo assim, eles nem se conheciam. Alguns se conheciam, mas a maioria eles não se conheciam. Mas eles já iam pra lá e formaram ali uma pequena comunidade. Já as mulheres, tava cada um em um lugar e olhando pra quem chegava com aquela cara assim, ó. Ai, gente, por que nós somos assim? E como eu conheci a irmã dele, ela já foi rapidamente, pegou uma taça, perguntou o que eu ia tomar e me deu um drink. E eu olhava para as pessoas, eu olho com um olhar mais solícito, tipo assim. Mas a cara era assim, ó. E elas não se misturavam de forma alguma. E para eu não agir assim que chegou uma outra moça, porque eu não fui muito bem vinda, eu acho, que eu nunca vi na minha vida, mas chegou assim, eu já peguei e perguntei pra ela, o que você quer tomar? Eu já sabia onde estavam as coisas, fui lá, peguei a taça, servi ela, porque eu sei que quando você chega e as pessoas já estão lá, você fica um pouco mais intimidada. E eu logo falei assim, não vou praticar isso hoje. E eu até comentei com ela. O meu noivo foi ficar lá com os rapazes, ele vinha, né, onde eu estava, pra me dar um suporte, porque ele já percebeu isso, de cara. E eu falei, gente, por que as mulheres estão tentando copiar a parte da promiscuidade masculina? Por que nós não copiamos essa irmandade que eles têm? Sensacional. Eu admiro muito essa parceria. Não é? Sensacional. Ela trouxe uma observação muito boa. Esse aqui é sensacional, cara.
Por que mulheres se preocupam tanto em copiar dos homens a promiscuidade, mas não tentam copiar, por exemplo, a lealdade dos homens? Quando ela fala ali sobre essa questão dos homens que, tipo assim, quando chegam no lugar, eles estavam formando um grupinho lá na churrasqueira, isso eu acho bem interessante, porque até no convívio com alguns conhecidos, alguns familiares também, amigos próximos dele, eu já vi que isso não é uma coincidência masculina, né? Homens, por instinto e até esse hábito social, eles tendem a criar mais rapidamente uma comunidade mais funcional. Sendo homem, quando eu paro pra pensar nesse tipo de situação, eu não conheço ninguém. Eu sou um pouco mais tímido, tá? Pra poder socializar, mas eu geralmente tendo também a me encaixar porque, vamos lá, você vai pra um ambiente que você não conhece ninguém. Tá, no caso dela, ela foi com o noivo, né? Então eles são a companhia um do outro. Mas numa situação diferente, de repente, cara, a gente se une até mesmo pra poder ter ali entretenimento, né? Porque imagina você chegar num lugar que tem um monte de gente, você não conhece ninguém, fica um no canto, destacado, olhando um pra cara do outro. Não, por que não trocar ideia com a rapaziada, irmão? E vou ser sincero, homem é muito desapegado em relação a essa questão do o que é o outro, o que o outro faz, a beleza do outro, a aparência do outro. Não, a gente acaba nivelando muito mais facilmente, entendeu? Eu já percebo que mulheres não são assim, no modo geral, né? Não, mulher não é. O que eu percebo, pelo menos com relação à parte do homem, é que ele tem essa questão ali de interação mínima para garantir um certo pertencimento. Talvez a mulher não. Sim. A mulher, ela normalmente tende a vigiar porque a outra é uma ameaça para ela. Você pode ver quando ela falou lá no grupo das mulheres estava mais, sei lá, fragmentado, digamos assim, Sim. cada uma no seu canto e tudo mais. Isso essa ausência assim de aproximação mais imediata delas é uma coisa muito, muito evidente e muito clássica, que é a competição relacional. Entendeu? Que é o que eu falei lá no começo. Não há uma agressão direta, não é uma coisa física ou até mesmo verbal. O que acontece nesse tipo de situação é que a mulher, ela traz para outra sinais silenciosos. Ela gosta de medir ali questão de roupa, corpo, status. Isso não, você entra no lugar, isso não é consciente não, tá? É inconsciente. Se entra uma pessoa mais gordinha, não tá tão arrumada e tudo mais, a pessoa já coloca ela numa coluna na cabeça dela de uma importância menor. A pessoa já é mais corpuda, tipo aquelas paniquetes e tudo mais, e ainda tá com uma roupa que favorece o corpo dela, ela para mim é um perigo, ela para mim é uma rival em potencial muito grande. Então, se eu tiver, por exemplo, com um parceiro lá, ele não deve ficar nem perto. Pior, não pode nem olhar para ela. David Boies, ele fala isso, né? Fala sobre essa questão de mulheres ali usarem essa competição mais relacional como uma forma de disputa de status. Se eu não me engane, se eu tiver errado, peço para o Lipe colocar na correção ali nos comentários, mas isso é uma antropologia evolutiva. Ele fala muito no livro dele. Eu tive uma dificuldade muito grande de achar em português, mas eu jogando nos tradutores. Porque é isso que eu te falei sobre essa parte dessa antropologia evolutiva, é voltada para isso, dessa competição relacional. A mulher, ela já faz essa exclusão, difamação da outra, até essa manipulação mais social para validar ela como sendo melhor do que as outras. Por isso que tem muita falsidade no meio feminino. Isso é uma questão de quê? De proteção do próprio... É o status dela. Quando eu chego num lugar, por exemplo... Não, eu falo dessa questão da antropologia evolutiva. É o quê? Isso é uma questão que a mulher evoluiu na psique dela para poder proteger a relação dela, né? Isso é como... Não é nem a relação em si. A mulher, por si só, ela já é competitiva, entendeu? Ela, por mais que a pessoa fale, ai, não, somos amigas e tal, até com a amiga a pessoa vai estar competindo, entendeu? Sabe aquela frase daquela máxima que faz assim, eu quero você bem, mas não melhor do que eu. Sim. Sabe onde é que o homem costuma ser muito competitivo? É na questão do status, entendeu? Só que é incrível como, mesmo assim, exceto ambientes corporativos, onde a guerra ali é uma selva mesmo, não tem pra onde correr, mas nos ambientes sociais, o homem tem muito mais essa questão do status, né? Por exemplo, tá num lugar, o cara que claramente é com um carro melhor, o cara chega mais bem vestido. Quando fala mais bem vestido, não é necessariamente de estilo ou de como se ele tá forte, mas sim, as marcas que ele tá vestindo, relógio que ele tá usando. Isso gera um certo desconforto, sim, entre os homens, mas ainda é muito mais sutil do que acontece com mulheres, entendeu? Agora, num ambiente onde todo mundo está nivelado ali pelo mesmo nível social, a disparidade de poder aquisitivo e de status é muito sutil, não tem nada aberrante entre os homens. Isso você não vê, entendeu? A gente vê os outros homens como possíveis camaradas para trocar uma ideia na festa, em vez de rivais. Então, eu gosto muito da questão da estrutura ali de grupo que os homens formam, que são muito mais coesas do que as das mulheres. Porque os homens, eles mesmo desconhecidos, né, entre eles tendem a se unir
por interesses em comum. Por exemplo, que nem ela falou lá, o exemplo do churrasco e tudo mais. Enquanto grupos femininos, eles tendem ali a ser mais sempre batendo ali essa parte da fragmentação. Você falou se tem alguma coisa a ver com a evolução e tudo mais. E eu acho que pode ter um resquício evolutivo, sim, mas eu acho que eu vou escutar mais o relato dela para tentar entender onde eu posso encaixar isso. Vamos continuar aqui, ver o que mais tem. Tá bem. E é por isso que eu sempre tive mais facilidade de fazer amizade com o homem. No início, e às vezes eles vão querer te pegar, mas depois que eles veem que não tem chance, eles acabam deixando isso pra lá. Existe essa rivalidade feminina sem um propósito. Porque, por exemplo, eu cheguei com meu noivo de mão dada, e tá tudo bem, ele não tem que ficar pregado em mim. E eu também pensei assim, do jeito que eu, Natália, iria ficar lá no balcão junto com os meninos. Mas eu falei, se eu fizer isso, meu filho, aí que vai começar a Terceira Guerra Mundial, já que não tem nenhuma mulher lá. Só que eu fiquei na poltrona, não quis deixar ele lá pregado comigo, falei, não, pode ir pra lá. E fiquei na minha, porque eu também não me importo muito com isso. Aí nós estávamos tomando um espumante, elas estavam tomando esse espumante, no momento nenhum, elas falaram, quer que o seu tá acabando? Não. Eu que fui lá atrás do dono da casa, perguntei onde que tá a garrafa, eu vou colocar pra gelar e tal. Eu mesmo fui lá e abri, depois eu falei, olha, tá na geladeira. Enfim, gente, é umas coisas que é por isso que as mulheres nunca vão dominar o mundo. Porque se nós tivéssemos essa consciência, essa lealdade, essa irmandade que os homens têm, meu Deus, nós seríamos armas de destruição em massa. Pensem nisso. Façam o meu exemplo, né, que eu fiz assim na hora que eu cheguei, que eu até tentei rir para as meninas, mas elas, assim, quando chegou uma outra pessoa, eu já falei, não, senta aqui e tal, ali tem os petiscos, depois levantei, você quer comer? Vamos comer e tal. Façam isso, sabe? Porque por que nós temos esse hábito de ver sempre uma outra mulher como um problema, como algo a ser combatido, como uma rival? Isso é pavoroso. Ai, isso é tão assim... Ai, isso é tão quinta série, sei lá, isso é péssimo, gente. Vocês estão parecendo a Regina George de Meninas Malvadas. Ai, é muito péssimo. Eu não conheço essa série, então não vou poder rir com você. É um filme, é muito... A mulher é uma peste, é verdade. Cara, é engraçado como são as coisas. Aí eu acho que dentro... Desculpa te interromper. Não, mas eu falar. acho que isso aí entra do que você falou sobre aquela questão de resquício evolutivo. Porque, vê, um detalhe que ela comenta ali é que se fosse ficar ali no balcão com os homens, né, poderia gerar a Terceira Guerra Mundial. Isso me mostra muito, muito claro que existe ali um quê? Essa tensão entre as mulheres, muito forte. A mulher que circula ali bem... entre ali o grupo masculino, ele pode acionar aquele gatilho mais de desconfiança entre outras mulheres, o que é bem comum, e isso me lembra coisas. Por exemplo, quando eu era mais nova, como eu te falei, eu tinha uma relação de conversar com os rapazes muito mais fácil do que com as meninas. Só que eu fui criada com um grupo específico de rapazes, então eles não me veem como... E antes que alguém diga que sempre vê, não vê. Eu fui literalmente criada como irmã. Então, você era o brother da rapaziada, né? Isso, mas não no sentido de eu me portar como tal, né? Na verdade, eu era minha irmã mais nova. Era natural, né? Na verdade, os meninos vinham mais como irmã mais nova, porque a gente já ouviu isso, tipo, do povo dar em cima na escola e falar, cara, deixa minha irmã. Eles falavam muito assim, alguns. Sim. Então, a mulher, independente dos meninos, claramente, não me tratarem de forma mais delicadinha que nem outras meninas, mas ainda assim elas tinham esse medo, entendeu? E se você levar em consideração essa parte de desconfiança, mesmo sem dar assim, nenhum motivo concreto, isso também pode acontecer, porque, sei lá, inconscientemente, pode ser interpretado como uma invasão de território reprodutivo. Talvez, porque isso pode ser isso pode ser um resquício evolutivo que ainda molda ali certos comportamentos da gente. Porque a gente acha que a gente é muito racional, que a gente está acima de tudo isso, mas a gente tem nossos instintos, e os nossos instintos ainda moldam muitos dos nossos comportamentos. Cara, toda vez... Pode falar. Não, pode falar, terminei. Não, e toda vez que a gente cede de alguma forma, até um pouquinho mais, a gente acaba indo... esses instintos tendem a dominar, não diretamente, não consciente, mas às vezes inconsciente. Tu sabe ligado aquele programa, né, do... Ai, eu não lembro o nome do programa, mas aqui no Brasil a gente chama como o programa do Bear Grylls, aquele cara de sobrevivência. Sim. Que tinha no Discovery Channel. Sim. Isso. Aí o Bear Grylls fez um programa especial em que ele levava um grupo de homens e um grupo de mulheres pra poder sobreviverem na mata fechada. Eu sei. Que tinha uma ilha. Você... Cara,
Aquele maluco do canal Lógica 101 ele trouxe, eu nunca esqueço. Cara, enquanto a rapaziada foi muito rápida e muito hábil em escolher ali um cara que era mais liderante pra tomar algumas decisões e tal, eles conseguiram estabelecer pequenas hierarquias. E com isso, eles tiveram muito mais facilidade de tomar decisões. As mulheres simplesmente bateram cabeça durante um tempão pra conseguir estabelecer essas hierarquias a um ponto em que os caras no primeiro dia conseguiram fogo, as mulheres ficaram um dia sem conseguir fogo, cara. Mas eu vi isso, eu sei qual é. Assim. Inclusive teve uma parte que os caras eles soltaram, o pessoal da produção soltaram alguns porquinhos na ilha pra poder, tipo assim, ficar mais fácil os caras acharem comida e tal e caçarem. Enquanto que os caras, mano, já viram ali como uma vitória, tipo, porra, finalmente alimento. As mulheres adotaram os porquinhos como um bicho de estimação, cara. Ai, meu Deus, é E muito passaram uma incompetência. perrengue pra poder comer. E a gente percebe que existia muita questão de falsidade entre elas. Muita questão de falar mal. Sério, uma das coisas mais bizarras que eu consegui ver nesse programa, isso foi muito revelador pra mim, é que a principal estratégia das mulheres pra conseguir vencer entre elas, dentro do próprio grupo delas, era a falsidade. Era a manipulação falando mal uma das outras. Mas Enquanto que os caras tinham como um fator de eliminação, por exemplo, um cara que não gostava, que era tipo assim, mais preguiçoso, ou que era mais mala, falava mal dos outros. Com as mulheres não, cara. Era aquela questão, né? Amizade eterna com vocês, mas por trás dos panos eram pequenas panelinhas de manipulação. Isso aí é bom pontuar o seguinte: a não ser que a mulher em destaque ela tenha utilidade para o grupo, se ela for vista como uma ameaça em potencial, por exemplo, estava num programa de TV, ela estava se destacando, ela seria vista como a melhor, dentro da lógica feminina, ela seria a primeira a ser descartada. Sim. Esse negócio de sororidade é uma falsidade. Eu até fiz um vídeo lá no canal falando sobre isso. A sororidade feminina é uma farsa. E tem lá o vídeo no canal. Então dê uma olhadinha depois de vocês, quando acabar esse vídeo, tá? Por favor. Sim. É isso, é exatamente isso. Por exemplo, tem um vídeo, eu acho que, não lembro, acho que eu te mandei esse vídeo uma vez, que a mulher, ela estava dentro de um grupo de seleção e as mulheres tinham que se classificar para mostrar ali quem era da mais bonita até a menos bonita. Ah, aquele vídeo que eu fiz. Então, aí Aquele vídeo é um exemplo, maluco. É uma mulher que estava super gorda e tudo mais, que não entrava no padrão, ela era mais bonita, enquanto a que era bonita de fato era a última. Final. Isso é comum. Enquanto os homens olhavam assim, não é assim. Entendeu? Sabe o que é mais bizarro? Não, peraí, rapidinho. Pode falar. Se os homens estiverem se classificando, eles são muito mais honestos em fazer isso, entendeu? Sabe o que pra mim é muito claro e as mulheres não... Assim, eu penso que as mulheres não percebem, não sei se você já percebeu, mas eu vou te falar. Se eu fosse aquela mulher mais bonita, uma das mais bonitinhas naquele programa da organização pela beleza, e elas me colocassem no final, eu já ia sacar o que aconteceu, cara. Na hora. Eu falo assim, poxa, como eu provavelmente não sou a mais feia daqui... Provavelmente elas estão querendo pegar a mais gordinha pra colocar no primeiro lugar por uma questão mesmo de suavizar a questão da sinceridade, de falar que ela não era a mais bonita de repente e tal. E começam a trazer qualidades muito subjetivas que nada tem a ver com a objetividade da pergunta que é quem é a mais bonita fisicamente. Elas começam a trazer critérios como, é porque você é muito simpática, eu sinto uma energia em você, que você é uma pessoa muito animada. Eu falei, o que diabos isso tem a ver com a aparência? Ai, meu Deus, chega, me arrepio. É exatamente assim, Mas gente. Cara. Aí você vai ver, a mais bonitinha ficou no final, porque elas entendem entre si implicitamente. Ela é mais bonita, então ela pode aguentar ser colocada como a mais feia. Não, é que ela pode se aguentar. Eu sendo homem, eu penso o seguinte. Assim, eles colocaram porque elas entendem implicitamente que ela não vai ficar tão magoada quanto se fosse a gordinha, entendeu? Não. Pelo contrário, isso é uma forma de subjugar a outra, colocar ela lá. Porque como eu te expliquei, dentro do grupo, ela se destaca. Então, se ela se destaca, ela deve ser colocada lá para baixo. Eu não vou dar destaque. Por exemplo, tem um grupo de 5 mulheres. Uma é feia, 3 é mediana e uma é bonita. As medianas, 3 são medianas, né, gente? Plural. As medianas, elas vão colocar a feia ali. Elas sabem que são medianas, mas vão tentar subjugar a outra. Putz. Então, acontece isso. Isso acontece muito em dinâmica social. A sororidade feminina é muita falsidade. Não é comum acontecer. Então, se a pessoa chega... óbvio, existe, tá? Existem pessoas que realmente são empáticas com as outras. Mas se não tiver
um benefício direto para elas. Se tiver, cada um vai pensar no seu umbigo e dane-se a outra. É muito difícil uma pessoa colocar a outra no lugar. A não ser que, por exemplo, num contexto social, uma mulher tá ali passando mal, você vai ajudar. Mas se ainda assim Sim, sim, a sim, mulher tá sim. passando mal e tiver destaque, a galera sacaneia. Cara, é Mulher é muito uma bizarro. desgrama, meu. Sabe quando Eu sei. sabe quando a gente vê aonde é que a amizade feminina é uma merda, que a solidariedade é uma falsidade e que a empatia feminina mútua não existe? Aqueles vídeos de mulheres super obesas, mano, todas gelatinosas, dançando, aquela coisa, mano, assim, extravagante, sabe? Pra dizer no mínimo. Gelatino. Ai, não é sério, aí você vê as Ai, mulheres, Senhor, não, eu vou de tobogã pro inferno. ai, não, amiga, nossa, linda, nossa, vamos normalizar a mulher não padrão como sendo um parâmetro aceitável de beleza e blá blá blá. Aí chega uma abençoada e compara uma menina com ela. De É. repente, sei lá, bota um vídeo da Thaís Carla dançando. Aí as meninas falam, uhul, linda, maravilhosa. Chega nessa menina de repente no privado e fala assim, nossa, caramba, eu adorei aquela menina, nossa, ela me lembra tanto você e veja o inferno na terra. Verdade. Essa hipocrisia feminina, É assim, da igual. forma mais clara. Teve igual um vídeo que eu vi esses dias, cara. Assim, esse vídeo foi intancável, intancável. O cara chegou na parada LGBT e chegou pra uma mulher biológica. E falou o seguinte, sabe, que, tipo, da causa trans e tal. Aí você, não, Eu vi. porque você como mulher trans e tal. Mano, a mulher começou, como assim? Eu não sou trans. Não, eu sei, eu entendo. Eu vejo você de fato é uma mulher e tudo mais. Aí depois no final ela pergunta, você está dizendo que eu sou homem? Eu falei, caraca, mas se fosse num outro contexto, você chegasse pra essa mesma mulher e falasse assim, vocês não acham que mulheres trans são homens? Essa mulher ia ficar ofendida porque tá ofendendo a causa. Mas quando colocou ela no epicentro da possibilidade dela ser um homem, aí ela ficou possessa. Não, eu não sou homem, eu sou mulher biológica. Eu falei, caraca, mano, meu Deus, mal, foi genial. Desmontou a falácia e a hipocrisia da militância, somente deixando ela pensar que era um homem, cara. Que era Mas trans. é assim que acontece. Caraca. Eu sempre gosto de falar isso nos meus vídeos e eu vou falar aqui também. O óbvio, ele precisa ser dito, porque tem Sim. muita gente que é estúpida, e eu falo isso no sentido da ignorância mesmo, e não sabe interpretar as coisas. Óbvio, nós estamos falando de todas as mulheres que não existe nenhuma circunstância, não. Mas infelizmente, e isso eu falo infelizmente porque, como a esquerda diz, eu tenho lugar de fala, porque eu nasci com órgão genital feminino, e eu sou biologicamente mulher. Eu É, estou dizendo que isso é comum, é entendeu? comum. Não pode ser uma vasta, uma quantidade exorbitante, mas sim é muito comum. Isso É faz lembrar muito época de comum as colégio. mulheres. Oi? Isso me faz lembrar época de colégio. Isso é muito comum as mulheres competirem. E a adolescência na competição feminina é muito cruel. Quando você entra no ambiente de trabalho, que a predominância é mulher, é mais cruel ainda. Porque você não sobe em cargos de liderança com mulher. Homem é muito mais justo para promoção de cargo de liderança do que mulher. Mulher é muito sacana. E eu falo isso com propriedade de causa, porque eu já passei injustiça no trabalho, porque eu me destacava mais do que as outras. Eu já vi amigas mesmo, tô falando amiga de eu considerar muito a pessoa, me passar uma rasteira ou passar a rasteira a outras pessoas, porque ela era mediana com relação ao trabalho, e é mais fácil para ela puxar o tapete da outra do que melhorar. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada no que eu faço. Eu não sou Esse, boa nas coisas, eu me esforço. esse emprego que você tá falando é aquele que você vendia? Isso, eu vendo, por exemplo, eu vendia muito a questão de livros, né? Mas eu vendia livros, um livro de saúde e tudo mais, que era de medicina, de A a Z, essas coisas. Sim. E nesse livro que eu trabalhei, a gente ganhava por meta. E, por exemplo, era incomum uma pessoa conseguir vender ali no mês 130 mil, 20 mil, 50 mil. São metas muito altas. Então, eu Sim. já consegui bater esses três valores. Ótimo. Que o último foi é claro que o último foi uma exceção. Mas os outros dois, até 50 mil, eu vendia mensal. E eu já devia ter ido para supervisão há muito tempo, mas eu não ia porque minha encarregada direta era uma mulher. E ela sempre falava que eu tinha que me esforçar mais. Eu lembro que quando eu fui demitida desse emprego, porque eu já estava tipo, tocando foda-se de raiva, e quando o cara perguntou por que eu estava sendo mais rebelde,
Eu disse, porque eu não vejo crescimento aqui. Eu não posso ser promovida enquanto ela for minha chefe. Ela me sacaneia todo tempo. Eu tenho que ficar mais tempo no trabalho, eu tenho que trabalhar mais. Eu mesmo batendo meta, eu não ganho folga. Então, é complicado. E eu via outras amigas que eram mais esforçadas do que eu, porque, cara, eu fico pé da vida quando eu lembro desse tipo de situação. Eu tive muita amiga que foi sacaneada, amiga boa mesmo, cara, que eu vi assim, eu dizia, cara, essa nasceu com talento pra isso. E não ia Essa por conta questão, disso. essa questão da sua chefe, isso aí pra mim é a lógica corporativa mais básica. É o seguinte, que seu chefe nunca vai querer dar oportunidade de crescimento pra um funcionário que pode, de repente, vir a tomar a posição dele, entendeu? Você é claramente uma Sim, ameaça mas pra aí é que ela. tá. Eu fui Eu para sei que outro é emprego. bizarro, mas... Eu fui para outro emprego que eu trabalhei como prestadora de serviço da Caixa Econômica. A gente vendia na época CDC, que era um tipo de empréstimo, um empréstimo que era descontado, né, de consignado, não, que Aham. era descontado em conta corrente. E quando eu fazia isso, eu tinha boas metas e todas as equipes que eu participei, que o supervisor era homem, eu ganhava folga, porque eu batia a meta. Todas as equipes que era supervisor era mulher, eu não ganhava folga, eu ficava irada. Por isso Sabe que o que eu é mais detestava a bizarro? mulher. Sabe o que é mais bizarro? Hum. No modo geral, homens tendem a ser muito mais empáticos, condescendentes e muito mais paternais com funcionárias mulheres que realmente são boas funcionárias. No modo geral, o homem é meio gado com mulher em um ambiente de trabalho, isso não tem como Não, não, dizer. não, não. Isso Não, aí eu eu sei, discordo. eu sei, mas olha só. Eu já observei isso em vários empregos também, tá? Quando tinha uma funcionária que era boa de trabalho, que ela não precisava ser destacada, mas que ela era boa de trabalho, quando o chefe era homem, geralmente acontecia muito mais da mulher ter, eu não diria facilidade, mas de ter ali, sabe, certas concessões pontuais com mais facilidade do que quando era uma chefe mulher. Isso é Sim, notório, entendeu? mas com relação à parte. Notório. Notório. Mas com relação à parte dos meus supervisores, eles eram muito justos, cara, caras Sim. sensacionais. Porque eu só comecei a correr atrás quando eu vi que os meninos ganhavam folga. E os meninos ganhavam direto, porque eles batiam a meta. Quando eu comecei a bater a meta, quando eu tava quase sempre perto de bater a meta e não conseguia ler line, se esforça mais um pouquinho, na próxima tu consegue, pô. Olha a galera aí ganhando 3 dias de folga e tu dando mole e tal, não sei o quê. Cara, ele é o que mais me instigava para vender. Mas também quando eu comecei a bater a primeira meta, era direto, era full, assim, ó, tome, bater meta. E toda vez. Aí a gente sempre muda de ciclo, né? A gente não fica sempre com o mesmo supervisor. E teve uma época que eu tive que trocar de supervisor. Quando eu caí em mulher, eu chorava de ódio. Eu nunca mais eu folgo. Cara, a gente tem que tirar um dia pra gente poder sentar e trocar essas histórias aí, essas histórias suas que você tem de época de trabalho. Eu acho que o pessoal daqui vai gostar muito de ouvir, mano. Tem É muitas. real, é sério. Cara, Cara, a Lai já passou por cada pérola, mano. Muito engraçado. Uhum. Tem umas coisas que vocês vão gostar de ouvir dela, né? Do passado dela como CLT. Nossa, gente, tem uma coisa que eu não sou, é preguiçosa para ganhar dinheiro. Então, eu não sou encostada de ficar pegando dinheiro dos outros. Eu Isso é da trabalho, hora, isso é da hora. entendeu? Sim, Então, sim. essa parte de trabalho, eu sei o que era ralar. Eu ralava pra caramba, tá? Eu ficava... Cara, sabe o que eu adorava? Eu adorava escutar quando o supervisor dizia assim, preciso de gente para fazer hora extra, ou preciso de gente para... Na época eu não tinha filho, obviamente, e queria gente para trabalhar no feriado. Eu amava, sabe por quê? Era em dobro no feriado. Eu ganhava dinheiro na mão. Eu saía lá com R$ 150, assim, ó, pago na mão. A Isso em que diária era ano? Isso paga em em que ano? dobro. Hã? Isso em que ano? Cara, foi 1 ano e pouco antes do meu pequeno nascer, em 2006, foi 2005, final de 2004 com 2005. Não, 2015, Não, pô. 2015, cara. Pô, se tivesse, se o seu filho tivesse nascido em 2005, ele já estaria hoje com 20 anos, pô. Ei, desculpa, 2014, 15, foi mal. Ele estaria com 20 anos, pô. Tadinho do meu pequeno, querendo envelhecer ele, não. Quero perder a infância agora dele, não. Então, tá batendo martelo? Mulheres são muito mais problemáticas na honestidade de grupo, por Porra, assim pra dizer. cacete. Eu gostei da história dessa mulher, mano. Eu gostei. Isso aqui explicita muito, cara, como é que é a psique feminina, a questão da Com certeza. competitividade. Aquela questão de mulheres não quererem. É muito engraçado, mano, essa questão de quando envolve namorado, essa questão do territorialismo, né? Por exemplo, eu queria ficar perto da rapaziada porque era mais legal, mas eu sabia que se fosse pra lá ia gerar a Terceira Guerra Mundial. O interessante Homem é não tem esse entender... problema, né? Engraçado, homem não tem esse problema, não. Engraçado a gente entender que esses tipos de relatos corroboram totalmente com o que a esfera masculina fala. E por mais que as mulheres ajam para tentar desmistificar isso, invalidando o que vocês falam, não é o correto, elas não devem conseguir isso. E eu acho que homens deveriam
sempre ficar fazendo o trabalho que você e outros influenciadores da esfera masculina fazem, que é mostrar a verdade para que as pessoas entendam como funciona a dinâmica entre os sexos de uma forma que se torne sadia. Então, eu gosto muito do conteúdo masculino por conta disso. As mulheres, elas têm muitos defeitos de manipulação com relação a esse status de sociabilidade, essa questão da psique feminina. Quando a gente adentra, a gente vai vendo certos profanos ali que são problemáticos, e não tem profano bom, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Sim. Mas, no modo geral, cara, eu já conheci muitas mulheres que preferiam fazer amizade com os homens porque elas diziam sempre a mesma coisa. E não foram poucas, foram muitas. E a Elaine é uma delas, entendeu? Mas ao longo da minha vida eu já conheci muita menina que dizia a mesma coisa. É sempre o mesmo discurso. Cara, eu prefiro fazer amizade com um homem porque um homem é muito mais descomplicado. Um homem é muito mais honesto, muito mais transparente, muito menos joguinhos emocionais, muito menos subjetividade no que eles querem. O que eles querem é uma coisa muito mais simplificada e objetiva e tudo mais. Uhum. Então vamos embora fazer aqui um encerramento pra rapaziada? Claro! Rapaziada, comentem aqui o que vocês acham. Aproveitem aí, cara. Se inscrevam no Espectro, se inscrevam também no canal Minotauro Mundo lá da Elaine, tá? É importante, muita gente que tá assistindo os vídeos aqui não tá inscrita no canal, mas enfim, também fica a seu critério. Se não quiser se inscrever, também fica à vontade. Nada disso, eu vou forçar. Se inscreva. Mas deixa o like aí pra mim de graça, ajuda no algoritmo, tá? É. Então, rapaziada, vamos ficando por aqui. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo numa santa paz. Como já dizia Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Tamo junto, rapaziada. Fui. Fui. Fomos.